A terceira temporada de Invencível foi lançando um show atrás do outro, com cada episódio sendo completamente épico, até o episódio 5. Não entenda errado, ele é bom sim, eu não tô dizendo que ele é ruim, mas é bem mais fraco que os outros até agora. Existem algumas razões pra isso, mas também existem alguns pontos bem interessantes de serem destacados, como alguns easter eggs relacionados à primeira temporada e até mesmo ao especial da Eve Atômica, sem falar da história dos irmãos Duplicate e Multipole. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo isso, então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso, pra você entender por que esse é o episódio mais fraco até agora e todos os detalhes interessantes dele. Antes de falar da história em si, bora bem direto ao ponto e falar por que esse daqui foi o mais fraco até agora. Basicamente, ele tá no que a maioria das pessoas consideraria o plot secundário. O universo de Invencível, na verdade, até que é bem abrangente. Ele tem vários personagens, várias histórias e tudo mais. O especial da Eve Atômica, na minha opinião, é um ótimo exemplo de como personagens secundários também podem ter uma história muito boa. Só que a verdade é que a grande maioria do público só tem um interesse de verdade no plot relacionado aos Viltrumitas, e é por isso que a maioria das pessoas tá chamando esse episódio de filler. E apesar de eu não concordar com essa ideia de que o único plot interessante é o dos Viltrumitas, esse episódio foi sim mais fraco que os outros até agora, mas isso não significa que ele é ruim. Tem várias coisas interessantes e a gente vai começar a falar delas agora. Logo no começo a gente tem o Multipole tentando fugir da prisão de uma das formas mais bizarras possíveis. Ele começa a usar o poder dele de se multiplicar sem parar para os clones dele superpopularem a cela até que ela explode, literalmente arrombando a porta por meio de uma onda de cadáveres dos clones dele enquanto ele estava escondido no teto. Só que ele foi impedido antes de conseguir sair de lá de fato, e depois a Duplicate vai conversar com ele, basicamente para apontar a cagada que ele tinha feito e falar que por conta disso ele vai ficar ainda mais tempo lá. E aí que o episódio mostra um breve flashback da infância dos dois, em que o pai deles basicamente enlouqueceu porque era muito difícil cuidar dos dois, ainda mais considerando que os dois podiam se multiplicar, então era como ter um exército de crianças. Eles foram levados para ser treinados pela Agência de Defesa Global, só que o Multipole se incomodou muito com aquilo e em determinado momento ele fugiu e acabou se tornando um assassino da Ordem. A Ordem seria como um tipo de máfia secreta de super vilões que dominam o mundo do crime do universo de Invencível, tem muita influência, manipulam as coisas e esse tipo de coisa. Basicamente isso, e isso leva a gente pro próximo plot do episódio. Lá na primeira temporada a gente tem aquele episódio em que o Mark ajuda o Titã a tirar a face mecânica do poder e do controle da situação lá na cidade, e no final o Titã que ficou como sendo o novo chefe. A gente vê que ele tornou aquela vizinhança muito melhor do que antes, só que o Mr. Liu, que é o líder da Ordem, estava ameaçando o Titã, falando que ele deveria soltar o Multipole da prisão, senão ele iria matar ele e a família dele, mas o Titã falou que não iria fazer isso, não tinha como. O problema é que o Mr. Liu consegue literalmente se transformar em um dragão. Para ser mais específico, ele não muda o corpo dele para isso, ele projeta como se fosse sua alma para fora do corpo e ela toma forma de um dragão. E, inclusive aqui tá o nosso primeiro easter egg. Lembra lá na primeira temporada aquela cena em que a Debbie e o Nolan estão em um tipo de encontro e aí aparece um dragão atacando a cidade e ela fala pra ele fazer alguma coisa e ele fala que ele tá de folga em um encontro com a esposa dele e tudo mais. Pois é, aquele dragão era o Mr. Liu, que inclusive estava agindo de uma forma muito parecida com a forma que ele agiu nesse mesmo episódio, que dá a entender que lá ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez aqui, que era punir alguém que desobedeceu ele, no caso o Titã. Isso porque o Titã não fez o que o Mr. Liu falou, ele até tentou conseguir ajuda do Mark para poder resolver a situação, só que desconfiado por conta da outra vez, o Mark não quis ajudar. Com isso, o Mr. Liu se transformou em um dragão, causou um leve caos pela cidade, então foi na prisão para tentar soldar o Multipole. Só que outro plot que estava sendo desenvolvido nesse episódio era da empresa de segurança privada da Eve e do Mark, porque eles estavam querendo se mudar e morar junto. Com isso, então, eles fizeram uma empresa de segurança privada, que a ideia era basicamente que quem contratasse os serviços teria a possibilidade de ligar para eles a qualquer momento e eles iriam lá para ajudar. Essa seria uma forma de bancar o apartamento que eles iriam alugar, e aí acaba que o primeiro cliente foi justamente aquela prisão que estava sendo atacada. Com isso, eles vão lá para defender eles do Mr. Liu. E a luta é muito intensa, muito mesmo com o Mark e a Eve lutando juntos em alguns momentos, porque esse dragão que o Mr. Liu vira, por assim dizer, além de muito forte e extremamente invulnerável, também tem presas e se regenera. Tem um momento em específico até que o Mark até abre quase que um buraco na cabeça dele e o Mr. Liu simplesmente fala que o tipo de coisa do qual ele é feita não pode ser destruída pelos socos do Invencível. Justamente porque, como eu falei, isso aqui é um tipo de projeção, é mais algo místico. O Mark teria vencido a luta naquele momento se não fosse a questão dessa regeneração. A luta é muito intensa, inclusive tem alguns combos do Mark e da Eve, como por exemplo quando ela se transforma em um tipo de bola de demolição e ele gira ela para acertar o Mr. Liu. E outro detalhe interessante é que esse episódio aprendeu com a lição do especial da Eve Atômica e tentou reproduzir aquele estilo de luta, não só a armadura que ela fez, que é semelhante àquela armadura criada no especial, mas também tem um momento em que ela vai impedir os detentos da prisão de fugirem, e a forma como ela usa os poderes é muito
dinâmica e fica alterando o ambiente de uma forma bem espontânea e fluida. Ficou muito parecido com o que ela fazia lá no especial. Mas apesar do trabalho em equipe dos dois, quem acaba realmente derrotando o Mr. Liu, no caso, foi o Face Mecânica. E como eu falei, essa forma dragão dele é uma projeção. Enquanto isso rola, o corpo dele fica desprotegido, meio que desmaiado. Enquanto essa era a situação, o Isótopo, aquele capanga que se teletransporta, resgatou o Face Mecânica lá da prisão, levou ele até o Sr. Liu, e é aí que o Face Mecânica dá um tiro nele para acabar com ele. Com isso também se tornando o novo líder da ordem, mas ele deixou o Titã ficar com o domínio lá da cidade, para manter as coisas ok. Mas com isso o Face Mecânica volta a ser um chefão do crime no mundo de Invencível e dessa vez muito maior do que ele era na primeira temporada. Além disso, o Mark e a Eve cancelam os planos para se mudar para um apartamento, primeiro para não apressar muito as coisas, segundo porque o Oliver estava começando a fugir de noite, mas ele não estava fazendo nada demais, só brincando com alguns amigos mesmo. Ainda assim, o Mark achou que a melhor coisa seria ele se manter por perto. O episódio é muito bom e muito interessante se assistir, mas ele é o mais fraco até agora, até porque tecnicamente não aconteceu nada muito impactante. Ainda mais considerando que o Mr. Liu, que tinha tomado um tiro, volta à vida lá no final, e até os planos de mudança do Mark e da Eve foram adiados. Então é um episódio muito bom de se assistir, mas acaba que no final das contas, as únicas mudanças de fato que ele causa na história são que ele iniciou de forma mais direta agora um plot de um relacionamento amoroso entre o Rex Explosão e a Ray, o Face Mecânica saiu da prisão e agora se tornou o líder da ordem, e o Multipole conseguiu se soltar no meio daquela bagunça. É que a gente vê lá pelo final do episódio que ele deixou um tipo de recado pra Duplicate que era justamente sobre como ele estava solto. De resto, a situação geral da série continua basicamente a mesma coisa. É um bom episódio, mas o mais fraco da temporada agora, o que é meio decepcionante, mas a gente sabe com certeza absoluta que os próximos vão ser muito intensos. Isso porque todo mundo que tá ligado dos quadrinhos, e até pra quem não tá, provavelmente já ouviu falar que tem alguns grandes eventos chegando. Então se você não quiser ficar por fora do que for acontecer nos próximos episódios, já se inscreve aqui no canal. Vou trazer análise de cada um deles. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra apoiar. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo na próxima.